Glória a Deus, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus venha regar a tua vida, que Deus venha encher o teu coração com as coisas dos céus, amém? Falando da palavra do Senhor, né? Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Isso vem nos levar a cadeias, diz a palavra, e Deus quer que nós nos desprendemos das coisas desta terra, né? Temos falando um texto bem interessante sobre a política, né? E o Evangelho, respeitando primeiramente, quero deixar bem claro, né, todas as classes sociais, todas as posições, né, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, o próprio Senhor respeita, né, quem quer seguir me segue, disse Jesus, né, quem não quer, né, assim é a palavra do Senhor. Né, então estamos no contexto de política, falando, né, da palavra do Senhor, sobre como se comportar, o que a palavra de Deus diz, né, e Deus bradou meu coração, não estou aqui falando por vontade minha, né, própria, eu resolvi entrar nesse contexto, nesse texto, não. Deus bradou pro meu coração, eu estou falando pela vontade do Senhor, porque Deus quer esclarecer, Ele não quer que nós fiquemos frustrados nem caídos, né? Falamos no último texto de Mateus, acho que é 10:34, né? Só para nós não se perder no texto, acho que é Mateus 10:34, deixa eu dar um pulinho aqui rapidinho, em nome de Jesus, isso, Mateus 10:34, não pense que vim trazer paz à terra, mas espada, ou seja, Deus veio salvar, né? E o texto que eu quero deixar para os irmãos hoje, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 13, né? O que a política pode nos trazer? Pode nos trazer uma frustração, né? Porque nós estamos no tempo do fim. Alguns vão dizer, mas José era governador do Egito, Moisés. Daniel era conselheiro do rei, né? Só que nós não estamos no meio do torneio. Não estamos no primeiro tempo, nós estamos nos 48 do segundo tempo. Nós estamos no fim, no final, né? Tudo já tem praticamente acontecido. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 13. Nesse mesmo dia iam dois deles, um para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, ou seja, aproximadamente 10 quilômetros, né? Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, e o próprio Senhor Jesus aproximou e ia com eles. No 16, versículo. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não podiam conhecer. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes essas coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles, aos que diziam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Amém? Até aqui tá bom. Né? Então o que aconteceu? Eles pensaram que Jesus ia ser uma ordem eclesiástica, uma autoridade da terra. Né? Nós pensávamos que esse rapaz ia redimir, né? Redimisse a Israel. Redimir no grego quer dizer, irmãos, litruo, que significa resgatar, conseguir libertar, livrar, trazer em segurança. Isso quer dizer a palavra redimisse, né? Então hoje o povo pensa que a política vai redimir, que o povo do mundo vão se consertar e vai haver paz na terra, algo que a palavra de Deus não afirma. Então eles estavam frustrados, né? Pensavam que esse Jesus ia libertar, que ele ia nos trazer em segurança, né? Mas eles não entenderam o propósito de Deus, como muitos não têm entendido. Então Jesus diz no 25, ó, então Jesus lhe disse, ó nércios e tardos de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Veja bem, não era necessário que Cristo padecesse essas coisas, entrasse em sua glória? Você está entendendo? Então eles não estavam entendendo o que Jesus veio fazer na terra. Você está entendendo? Eles não estavam entendendo, então eles estavam frustrados. Nós achávamos que Jesus ia libertar, que Jesus ia trazer nós em segurança, porque eles pensavam que era uma ordem eclesiástica, mas a ordem é espiritual. Então Jesus ensina algo rápido aqui em Mateus capítulo 6, que muitas vezes nós temos o título de crente, mas a atitude de gentil, né? Diz assim no Mateus 6:26, olhai para as aves do céu,
Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou qual dentre vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer uma delas. Se Deus veste assim as ervas, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Você está entendendo? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Pois os gentios é que preocupam com essas coisas. De sorte o vosso Pai Celeste sabe muito bem do que necessitais de todas elas. Amém? Então, nós dizemos que somos crentes, mas confiamos no governo. Maldito o homem que confia no braço do homem, que confia no seu braço, que faz dele a sua escora. Maldito. Jeremias capítulo 17. Mas bendito o homem que confia em Deus. Vai se cumprir a palavra de Deus. E o que eu me preocupo com a palavra? Que quando chegar a grande tribulação você não esteja preparado. Mas eu pensava que não ia ser assim. Eu pensava que ia ser assim. Eu não pensava que ia ter essa tribulação, irmão. Aí as pessoas se desviam. Nós somos comparados com um soldado. Você nunca viu um soldado em treinamento? Ele é treinado para passar fome. É treinado para apanhar. Né? É treinado para entrar na água gelada. É treinado para correr. Porque ele vai enfrentar algo pior que ele está acostumado a viver. Você precisa estar preparado para viver o que está para frente. Não vai ser confiando na política que tu vai conseguir. Porque a política apresenta paz. E Jesus não vem trazer paz. Eu vim buscar um povo zeloso. A nossa paz é com Deus. Na terra tereis aflições. Amém? Então, se eu deixar você confiar nisso, estou contra a palavra de Deus. E o dia que tu entrar numa grande tribulação, se tu tiver que passar por ela, não sabemos. Posso eu passar, posso os meus filhos. Né? A marca da besta, por exemplo. Quem é que vai suportar? Ah, mas eu pensei que não ia ser assim, irmão. Eu pensei que Deus ia nos proteger. Ele vai te proteger espiritualmente. Eclesiasticamente falando, é diferente. Por isso a política muitas vezes quebra a nossa fé. Como eu falei no outro vídeo, a política enfraquece a fé. Porque não vai ser como os homens querem, vai ser como o Senhor quer, vai ser como a palavra de Deus diz. E muitos estão pegando textos isolados e enganando o povo. Né? Repito, a política é bênção como um trabalho, como ganhar o seu pão. Né? A Bíblia diz em Timóteo que eu devo orar por essas pessoas. Orar, não querer ser um deles. Querer mudar, botar do jeito que o homem quer paz, tranquilidade. Isso não está na palavra de Deus. Deus veio para buscar a sua igreja, para resgatar. Então, quando você estiver despreparado, vai ser como esses dois homens em caminho de Emaús. Jesus chegou mas por que vocês estão tão tarde de coração? Por que vocês não entendem o que eu vim fazer? Você está entendendo? Você precisa entender o que Deus veio fazer. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, paz.